Bom dia, meus amores, tudo bem? Olha só, estamos iniciando mais uma semaninha de aula, mais uma semana de atividades, tá bom? Eu espero que todos estejam bem, guardadinhos por Deus. E vamos colocar nossa semana na presença do Senhor, para que Ele nos abençoe, nos conduza e nos ensine, nos proteja, tá bom? Olha só, quando a Tia Welly estava planejando esse conteúdo para vocês, eu me lembrei do seguinte, eu me lembrei das várias outras atividades que a Tia Welles planejou para fazer com vocês em sala de aula, olha só. Mas aí, gente, me veio a palavra do Senhor me lembrando o seguinte, lá na palavra do Senhor diz assim, ó, o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor, tá? E então por que a gente tem que entender isso? A sabedoria do ser humano, ela é um grãozinho diante da sabedoria de Deus. Então é melhor confiar na resposta daquele que é o dono da sabedoria, não é assim? Então, por mais que isso tudo não seja não seja o que nós planejamos para as nossas atividades, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza de que aquele aluno que ele está desenvolvendo as atividades, assistindo às aulas, acompanhando os nossos roteiros, eu tenho certeza, meus amores, de que vocês estão crescendo em cada um dos conteúdos, tá? Eu confio muito na capacidade de cada um de vocês, eu conheço cada um de vocês. E eu sei que vocês conseguem, que são capazes. Eu preciso muito contar com a dedicação de vocês nesse momento, tá bom? Às vezes a tia Welly fica com o coraçãozinho apertado, pensando assim, o quanto eu queria estar ao lado de vocês, caminhando com cada um desses conteúdos. Mas como isso não é possível presencialmente, nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos. E nesse momento, a disciplina, o desenvolvimento de vocês vai depender muito do quanto vocês estão levando a sério e fazendo essas atividades, tá bom? Então nós estamos prosseguindo, eu estou certa de que vocês estão crescendo e realizando as atividades que estão aprendendo. Isso vai facilitar para quando nós retornarmos, na nossa caminhada, na nossa jornada de quando nós retornarmos, tá bom? Então, eu conto com cada um de vocês, não só eu, mas tia Keila tá contando com a turma dela, tia Lenita tá contando com a turma dela, tá bom? E nós conhecemos o coraçãozinho de vocês e a capacidade de vocês, tá? Então vamos lá para o capítulo 3, Conhecendo o Brasil, conteúdo mega especial. A tia Eles gosta muito desse aqui também, né? Eu acho que eu sempre digo isso quando eu começo, né? Vamos lá. Meus amores, eu gostei muito dessa imagem que eu separei para vocês, sabe por quê? Além de ser uma imagem muito linda, o satélite está iluminando ali o nosso território brasileiro. Gente, depois vocês me tiram uma dúvida. Tio Welly sempre achou o território brasileiro, quando você olha no mapa mundi, não só o território brasileiro, mas a América do Sul, muito parecida com o continente africano em termos de formato. Depois vocês observem lá e falam se eu tô certa ou errada, tá? É muito parecido a América do Sul com o formato do continente africano. Mas vamos lá. Agora eu vou colocar um mapa mundi e vocês poderão observar isso também. Para quem não, tem muitos que já observaram também. Vamos lá. Nosso satélite aí, ó, tá iluminando o território brasileiro. Gente, quando você olha para essa imagem aí, você pode concluir algumas coisas. Primeira coisa que você pode concluir é o seguinte: o Brasil tem extensão territorial, que a gente diz assim, ó, Brasil tem extensão continental. Por quê, gente? Porque esse território nosso aí, esse gigantão aí, ele é maior do que continentes, sabia? Então, isso aqui, gente, nos dá algumas características muito interessantes. Sabe quais são essas características? Nós temos diversidades, nós temos diferenças. E aí, essas diferenças, elas são culturais. Então, nós temos uma riqueza cultural muito grande, porque de um ponto a outro aí, ó, a riqueza cultural é extremamente diferente. Isso nos proporciona essa diversidade. Isso é bom, isso é ótimo. E também, gente, nós temos diversidade natural. Tá dizendo assim, ó, a nossa natureza, a nossa vegetação, os nossos espaços naturais, ele é bem diferente de um lugar para outro. Lá, quando você olha aí nessa imagem, você tá vendo aí o quanto a região norte, lá no alto, vocês já conseguem perceber que lado é o norte, que lado é o sul. A região norte é riquíssima em água. Vou dar um exemplo para vocês. Lá uma diversidade, uma diferença natural. Por exemplo, vamos pensar na floresta amazônica, cheia de árvores densas, cheia de folhas, árvores grandes, não é? Que fazem muita sombra. Aqui no Cerrado, aqui vamos olhar para Goiás, nós temos uma vegetação
que é o cerrado, as árvores são pequenas, os troncos são tortinhos, as folhas ficam secas e caem. Observa só a diferença natural que nós temos, não é assim? É uma diferença imensa. Olha a quantidade de água que tem lá na região amazônica, lá ao norte, e lá pro nordeste tem pouquinho, o litoral lá. Então, assim, ser tão grande, ser um país com extensão territorial tão vasta, tão grande, faz com que nós tenhamos essa diferença. Diferença cultural, diferença natural, tá bom? Então, o país não é só um lugar onde as pessoas habitam, o país é uma identidade, é um território que conta a história daquele povo e que conta a história daquele lugar, tá bom? Conhecer um país é extremamente importante. Conhecer o seu país, então, é maravilhoso. Mas antes da gente entrar em cada detalhezinho do nosso país, a Tia Welles quer apresentar alguns pontos para vocês que são importantes para que a gente tenha um olhar geográfico para o nosso lugar, para o nosso país, tá bom? Olha só, vou colocar para vocês um mapa mundi. Quero que vocês observem o seguinte nesse mapa mundi, ó. Deixa eu eles colocar aqui. Olha que lindo. Confere aí pra mim se não parece o Brasil, a nossa América com... Deixa eu eles pegar aqui pra mostrar. Eu achei. A nossa América do Sul com o continente africano. Eu acho muito parecido. Mas vamos lá, né? Obra de Deus. Gente, o que eu quero mostrar? Quero que todo mundo me acompanhe lá na página 65 primeiro. Dei um pulinho da 64 para 65, porque quero que vocês analisem comigo esse mapa mundi aqui. Lá na página 65 você tem o seu, mas dê uma olhada primeiro aqui pro da Tia Welles. Meus amores, para poder facilitar a compreensão de tudo que está no nosso planeta, o nosso planeta foi geograficamente dividido em 4 fatias, e eu vou dividir ela aqui com vocês. Primeiro eu vou usar nossos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Vou começar, meus amores, por um ponto bem interessante que é o leste. Aí você vai dizer assim, Tia Welles, por que você escolheu o leste? Porque é o lado que o sol nasce. Vamos lá. Mas eu não vou chamar a minha divisão de fatia de bolo ou fatia de pizza, não. Vou dividir meu planeta aqui, vou dividir meu planisfério, meu planeta aqui em 4 fatias, e as minhas fatias vão chamar hemisférios, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou começar pelo leste aqui, vou colocar o meu leste bem aqui, não vou pôr ele tão lá do ladinho de lá, não. E aí, Tia Welles, por que você escolheu o leste? Porque é lá no leste, no leste que nós temos o solzinho. Solzinho nascendo do lado de lá, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Quando eu defini onde está o meu lado leste, que também chama hemisfério oriental, lembra dos japoneses no Oriente, lembra da bandeira do Japão? A Tia já falou que tem um sol e chama assim Sol do Oriente. Então, o meu lado leste, o meu hemisfério oriental, vai me mostrar quem é o meu lado oposto. Quem é o meu lado oposto a leste é o oeste. Então eu já sei que se o meu sol nasce no leste, ele vai se pôr lá no oeste. Ó, estou começando a marcar a fazer as minhas divisões. Então ele vai caminhar e se pôr lá no oeste. Gente, quando por exemplo, o sol se põe para nós, significa que o sol tá dormindo? Que o sol foi tirar um cochilo? Não, né? Significa que ele tá iluminando a outra parte do planeta, tá bom? Isso aí por causa do nosso movimento de rotação, formando o nosso dia e nossa noite, tá? Então vamos lá. Aqui, dividir, eu tenho de um lado leste e de um lado oeste. Mas, gente, não basta pra nós colocarmos só os nossos 2 pontos cardeais, não. Sabe o que é muito importante agora? Dizer quem é que faz essa divisão entre hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Eu não falei pra vocês, mas vou falar agora. Se bem aqui do lado leste eu tenho meu hemisfério oriental, do meu lado oeste eu tenho meu hemisfério ocidental. Vou começar com a minha fatia aqui, ó. Minha fatia maiorzona, dividido pelo meridiano, minha linha imaginária de Greenwich, dividido pelo meu meridiano. O que acontece? Dividi o mundo em 2 hemisférios. Dividi o mundo em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Vamos pensar aqui no seguinte, gente, o Brasil, isso aqui vai me ajudar a saber alguma coisa do Brasil? Será? Claro que vai, né? O que você vai saber aqui? Que nós estamos do lado ocidental do planeta, tá vendo? Nós estamos do lado ocidental. Agora, vou fazer minha outra fatia. Vou finalizar minhas 4 fatias. Já tenho 2 e
vou obter mais duas. O que eu vou fazer agora? Vou dividir o norte e o sul. E aí, gente, quem divide o norte e o sul nessa história? Vou colocar meu norte aqui e o meu sul aqui. Gente, quem divide o meu mundo, o nosso mundo entre norte e sul é a linha do Equador. Essa linha existe, Tia Elis? Não, ela é imaginária. Não só ela, como todas as nossas outras linhas, tá bom? São linhas imaginárias que nos dão coordenadas. Esse aqui, ó, tá todo, esse meu mapa que eu coloquei aqui, tá todo dividido entre paralelos e meridianos, tá bom? O mais famoso que nós temos, esse que divide o mundo em leste e oeste, que é o meridiano de Greenwich, que fica na vertical, tá bom? Na horizontal, deitadinho assim, ó, nós temos o Equador. O Equador também, o Equador é um paralelo extremamente importante, porque agora ele divide o nosso mundo em norte e sul. Saber isso, gente, é muito importante para que a gente se localize. Tem mais alguma coisa para eu poder saber aqui do meu país? Isso aqui me deu informações do meu país? Ah, deu sim. Olha só a informação, meu Equador ficou meio tortinho. Olha só a minha informação aqui, gente. Brasil tá ao norte ou ao sul da linha do Equador? O que eu sei? Tá ao sul. Por isso aqui, ó, nós dizemos que nós estamos na América do Sul, tá bom? Prosseguindo aqui. Sabe outros pontos que também são importantes que a gente precisa saber? Nós temos bem ao alto aqui, ó, tem outros paralelos. Nosso meridiano mais importante, meridiano de Greenwich. Nosso paralelo mais importante é a linha imaginária do Equador também. Mas nós temos outras linhas imaginárias que são importantes para nós. Nós temos lá em cima, ó, o Círculo Polar Ártico, tá bom? Ao contrário dele, lá embaixo no sul, nós temos o Círculo Polar Antártico. Essa parte que quando eu fecho o oceano forma um círculo assim, tá bom? Aqui é o Ártico, aqui é o Antártico. Tá? São pontos de referências importantes para nós. Do lado acima da linha do Equador eu tenho um trópico famoso, é um paralelo também, chama Trópico de Câncer, acima da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador aqui, ó, meu pontilhadinho aqui, ó, eu tenho meu Trópico de Capricórnio. Então, você já sabe o seguinte, que quem passa no nosso país, essa linha que passa aqui, ó, no nosso país, ele é o meu Trópico de Capricórnio, tá bom? É outro ponto importante. Outra coordenada, outra referência importante. Mas a principal que nós usamos é o meridiano de Greenwich, a linha do Equador. E aí, gente, observem o seguinte, eu formei aqui, ó, os meus pontos cardeais, ó, norte, sul, leste e oeste. Já disse pra vocês como fazer isso. Você vai colocar o seu braço direito apontado pro lado onde o sol nasce. Isso te serve de referência em qualquer lugar. Descobri o lado que o sol nasce, para que quando amanheceu, eu observei qual é o lado que o sol apareceu, aponto meu braço direito para lá. Então vou saber que o oeste está do meu lado oposto, o norte está para minha frente e o sul está nas minhas costas. Então é sempre assim, mas o importante é você entender que é o seu lado direito apontado para o leste, para o lado que o sol nasce, tá bom? Já ensinou isso para vocês. Ó, prosseguindo com a nossa análise aqui, ó, nossas observações a respeito do nosso planisfério e as divisões importantes no nosso planeta. Meus amores, um planisfério, ele representa o planeta dividido em porções de água, que são os oceanos, e dividido em porções de terras, que são os continentes. Então, a divisão maior é a dos continentes. E quando eu olho para um planisfério, é importante que eu saiba identificar onde estão cada continente. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos nossos 6 continentes aqui, ó. No seu planisfério também tem, tá? Aí da página 65. Nós temos a África, que eu disse que parece com o Brasil, o continente africano, tá? Nós temos a América. Gente, a América aqui, ó, o que eu quero dizer pra vocês? A América é um continente gigantesco, olha o tamanho disso aqui. Aí nós temos 3 divisões dentro da América, ó. Nós temos lá pro lado dos Estados Unidos a América do Norte. Por que será, Tia Welles, que a América do Norte chama América do Norte? Porque tá ao norte, ó, tá na minha fatia norte. Observem. Eu tenho a América Central, que tá bem no centro aqui dessa história. E temos nós nos localizando aqui, ó, América do Sul, tá bom? Então, o continente americano recebe essas 3 divisões dentro dele. América do Norte, América Central e América do Sul, tá bom? Depois eu tenho lá, ó, eu tenho o meu continente asiático, que
Eu tenho meu continente asiático, a Antártida, a Europa e a Oceania. Quantos continentes que nós temos então? 6 continentes, tá bom? Nós temos a divisão de 6 continentes aqui. Deixa eu eles ver aqui na página 65 de vocês também, gente. Faz referência, meu mapa é outro, não é o mesmo de vocês. Mas eu já ensinei isso, então só quero que vocês observem aí na página 65, que é importante também. Aqui na página 65 faz referência à escala, que é outra coisa importantíssima pra gente entender qualquer espaço geográfico, não é? Gente, quando você pegar uma régua e colocar lá em cima da reguinha da escala, a escala aí de vocês é de 0 para 2.750 quilômetros. Como zero, tia Welly? Será que esse zero aí tá me dizendo? Quando você colocar sua régua, você vai observar que você tem 1 centímetro aí nessa régua. E aí você vai entender que isso aí significa o seguinte: cada 1 centímetro do mapa corresponde a 2.750 quilômetros na vida real. Então, meus amores, onde eu achei esse 1 centímetro, peguei minha reguinha, tirei a prova real, peguei minha reguinha, fui lá na reguinha da escala e medi. Essa reguinha aí deu 1 centímetro. Esse 1 centímetro é representado no mapa 2.750 quilômetros, vida real, tá? Deixa eu ver, já conversei tudinho aí da página 65. Mas agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Gente, observa bem. Por que a gente consegue usar os nossos pontos cardeais de localização em qualquer lugar? Vou fazer uma coisa aqui pra vocês observarem, ó. Vou pegar todos os meus pontos cardeais que eu coloquei no meu mapa mundi, que são pontos que me dão coordenadas, localizações, referências, tudo isso. É como se fosse informações de endereço, e vou trazer ele para um espaço bem menor. Nós não vamos começar a conversar sobre Brasil. Aí você vai dizer assim: tia Wex, que lado? Olhando bem aqui para o nosso mapa do Brasil, deixa eu levantar o equador aqui, ó. Olhando bem aqui para o nosso mapa do Brasil, que lugar será que nasce o sol? Vamos pensar? Onde que está o leste do nosso país? Isso aqui é o nosso território brasileiro, verdinho ali, ó. Que lado será que nasce o sol, gente? Vou pegar bem aqui meu leste, ó, que vai vir junto com o meu solzinho. Fica aí, Equador. Vou pegar o meu leste e colocar bem aqui, ó. Já viu que quando você vai pro Nordeste, 5 horas da manhã, tá todo mundo acordado? Porque olha quem chega primeiro lá. Ó, tá vendo? Consigo trazer, gente, esses pontos, desde que eu os conheça, eu consigo trazer para um espaço menor, ó. Tô falando aqui, ó, onde está o sul do meu país? Bem aqui embaixo. Onde está o oeste do meu país? Que hora que o sol vai se pôr? Em que lado que o sol vai se pôr aqui no meu país? E onde está o norte? Lá no alto. Tá vendo que quando eu entendo as minhas referências, eu consigo analisar elas em qualquer espaço? Eu posso fazer isso dentro de uma cidade. Onde está o norte? Onde está a região norte da nossa cidade de Goiânia? Onde está a região sul? Onde está a região leste, oeste? Consigo fazer isso em qualquer espaço, desde que eu os conheça. Tá vendo a importância? Tá bom? Então, nesse pontinho aqui, a tia Welis falou tudo pra vocês. Vou tirar o meu cartão, os meus desenhos aqui, os meus pontos cardeais, porque eu quero mostrar pra vocês agora. Eu quero que vocês agora me acompanhem na página 64, tá? Vamos lá? Rapidinho aí. Vou tirar aqui pra gente poder entender. Bye, bye pras minhas linhas imaginárias. Gente, em outras aulas eu disse pra vocês que chegaria um momento em que nós falaríamos, que a tia Welis conversaria com vocês sobre o que são pontos colaterais, tá bom? E esse momento é agora. Olha aqui, bem aqui eu tenho os meus pontos cardeais que vocês mega conhecem. Norte, sul, leste e oeste. Sabe até como conseguir identificá-los. Mas agora, gente, eu quero dizer pra vocês que os pontos cardeais, esses maiores aqui, ó, delimitando espaços maiores, esses pontos cardeais, eles nos ajudam a definir outros pontos menores, outras regiões menores do que os nossos pontos cardeais, que são os nossos pontos colaterais. Eles também, gente, fazem a mesma função dos pontos cardeais, só que eles delimitam espaços menores, tá? Que são os pontos colaterais, tá bom? Eles são pontos de referência da mesma forma que os cardeais, tá? Porque, ó, aqui o espaço é muito grande, aí resolveram marcar um pontinho aqui pra ajudar a ser mais referência ainda. Aqui, espaço muito grande, tem outro pontinho me ajudando a ter mais referência ainda. Quanto mais informações eu tenho, mais fácil é eu me localizar. Então, esses aí são os nossos colaterais. Mas aí, gente, a Alice quer falar uma coisa que eu conheço aluno e todo ano confunde. Gente, aqui, ó, entre o norte e o leste, eu tenho esse NE aqui, e entre o oeste e o norte, eu tenho esse NO. Aí, tem gente que pensa assim:
NO é de Nordeste. E não é, meus amores. O Nordeste, ele tá aqui, ó. Meu NE é um Nordeste. Eu pego a primeira letra da palavra Nordeste e a última. Observaram? Entre o Leste e o Sul, eu vou ter o meu SE, que é Sudeste. Primeira letra e última. E agora não vai dar tão certo, tá? Eu tenho aqui entre o Sul e o Oeste, o Sudoeste, SO, tá vendo? Aqui eu lembro desse aqui, ó. Juntei esses dois, SO. E aqui entre o Oeste e o Norte, eu vou ter a minha região Noroeste, ó. NO, Noroeste, não Nordeste. O que eu mais vejo é confundindo NO, colocando como se fosse Nordeste. Não é, o meu Nordeste tá entre o Norte e o Leste. NE, tá? Gente, o que a Tia Lelis quer que vocês façam aqui com os nossos pontos colaterais? Vou mostrar pra vocês no meu livro, como eu coloquei, e aí você coloca no seu também, que é pra não confundir, tá bom? Olha só, vou mostrar pra vocês a página do meu livro, e aí você coloca assim, eu fiz uma, como fala? Eu fiz uma legenda, ó. Os meus pontos cardeais, eu marquei de rosa e escrevi pontos cardeais. Os meus pontos colaterais, além de nomeá-los, ó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, além de nomeá-los, também fiz uma legenda, ó. Coloquei círculo verdinho e coloquei pontos colaterais, tá bom? Vou colocar assim pra vocês. Façam isso no livro de vocês, ajuda bastante, tá? Meus amores, eu espero que a aula da Tia Lelis tenha ajudado vocês a compreenderem um pouquinho mais nosso conteúdo, tá bom? E na próxima aula vou propor uma atividade pra vocês. Por enquanto aqui no livro não tem atividades, tá bom? Mas depois eu vou propor que a gente faça uma atividade no dia de amanhã, tá? Beijinhos, fiquem com Deus e bons estudos em casa.